Olá, tudo bem? Vamos viajar pela história? Então vem comigo, vamos viajar pelo resumo de história Roma 1, primeira parte da Roma Antiga. O que a gente tem de início de Roma, ou da primeira parte de Roma? Primeiro é a monarquia. Nós temos três períodos da Roma Antiga: monarquia, república e império. Monarquia marcada pela presença de monarcas de origem etrusca. O que contam da Roma Antiga? É que ela tem uma origem lendária, aquela história da loba que adotou dois bebês, o Rômulo e o Remo, e mais tarde Rômulo funda a cidade de Roma. Temos uma origem também histórica, narrada pelo poeta Virgílio, através da Eneida. Ele é o equivalente do Homero. Lembra o Homero, que narrou a história grega, o primeiro narrador da história grega? Então, a gente tem o primeiro narrador da história romana, o Virgílio, que através da Eneida conta a saga de um sobrevivente da Guerra de Troia, que é o Enéas. Então é uma história fascinante que conta o início da Roma Antiga. Só que os historiadores, os arqueólogos, usam arqueologia. E os arqueólogos sabem que Roma Antiga é derivada da fusão dos povos etruscos, latinos e gregos. Sociedade romana. Sociedade formada por patrícios, plebeus, escravos, que são os prisioneiros de guerra. Patrícios, os mais ricos, poderosos. Plebeus, homens livres, porém pobres. Homens e mulheres livres e pobres. E os escravos, escravas, prisioneiros de guerra ou escravos por dívidas no início. E temos um quarto grupo que são os clientes. Os clientes são plebeus, que bajulam, que trabalham para os patrícios. Então eles são muito próximos dos patrícios, são chamados de clientes. Estrutura política na monarquia romana, obviamente, tem que ter um monarca de origem etrusca que controla o exército, controla a justiça, controla a religião. Comandante, sacerdote, juiz. Três funções do monarca romano durante a monarquia. E é claro que controla o grande exército, as assembleias curiatas, as cúrias, e sempre assessorado pelo Senado. Então, os senadores é formado por patrícios no início. O Senado era um grupo de anciãos, conselheiros do rei, do monarca, formado por patrícios com mais de 60 anos. A palavra Senado vem de senil, pessoa idosa, senil é idoso, e que desde o início da história romana já se destacava pela sua forte influência sobre o governo. A República Romana é marcada pelas lutas sociais. Então, o que é república? República é quando os patrícios do Senado, principalmente, matam o monarca ou desaparecem com o monarca. O último monarca romano foi Tarquínio. Ele some em 509 a.C., desaparece. E aí surge um segundo período, que é o período republicano. O período republicano é um período em que os senadores governam. Patrícios muito ricos, senadores governam. E é um período marcado pelas lutas sociais, pela violência, população pobre, marginalizada, violência. E como é que você resolve esse problema da violência do povo romano? Através de leis. Você lhes concede direitos. Então, ganharam direitos como tribunos da plebe em 494, ganharam direito de se reunir livremente a partir de 471, que são as assembleias da plebe. A Lei das 12 Tábuas é o principal conjunto de leis escrito em 12 tábuas de bronze e fixadas na frente do Fórum, que era o principal tribunal de Roma. Regula a lei de herança, regula a lei até de preço, regula a lei sobre divisão de territórios, todo tipo de orientação básica de uma organização social. Então, as leis das 12 tábuas são as mais importantes da Roma Antiga. Por exemplo, um filho não pode ser testemunha contra o pai ou contra a mãe. Se um filho mata o pai, ele perde direito à herança. Se ele mata algum familiar, ele perde direito à herança. Então é tudo isso regulado pela Lei das 12 Tábuas. A Lei Canuleia permite o casamento entre patrícios e plebeus. A Lei Licínia Sextia decreta o fim da escravidão por dívidas e a reforma agrária foi feita em 287. Tome cuidado com isso, porque isso é muito importante para quem vai fazer vestibular e Enem, que é a base do nosso direito atual aqui no Ocidente, o direito romano. Expansão militar começa no século III a.C., os romanos abraçam o mar Mediterrâneo, eles dominam o Mediterrâneo e chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. O que acontece após essa expansão? Enriquecimento de Roma,
em expansão da escravidão, domínio dos latifúndios, territórios imensos de produção, fuga de trabalhadores livres. A quantidade de escravos era tão grande que os trabalhadores livres perderam trabalho, eles tiveram que ir embora para as cidades, ocorre um grande êxodo, ocorre um inchaço urbano, né, um crescimento desordenado, Roma se torna uma cidade insuportavelmente doente, violenta, dominada pelo mau cheiro, pelo esgoto a céu aberto, pela pobreza. Então, criam-se problemas sociais gravíssimos. É muito estranho, porque ao mesmo tempo que Roma está expandindo, essa riqueza ela fica concentrada nas mãos de um pequeno grupo, que são os patrícios. Então, durante toda a história romana foi toda marcada pelas lutas sociais. Então, nunca esqueça disso. E no final de toda essa história da República, o que acontece? Os golpes militares. Os militares tomam o poder com destaque para Júlio César, que é o primeiro general que governa sozinho Roma, e depois o Otávio Augusto, sobrinho de Júlio César, que vai criar o Império. Então, quem termina com a República é Otávio Augusto. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!